De volta ao vivo com o debate esportivo aqui pela TV Claro. Antes da gente entrar definitivamente no basquete, olha, gente, eu quero mandar um abraço também para o Beto do Floridiana, que está acompanhando o nosso programa. Ele também mandou mensagem aqui falando no Amador, parabenizando o técnico João Felipe e todos os jogadores do Pisos Nice pelas vitórias e também pela garra ao longo do campeonato. E também uma pequena correção, o pessoal aqui do Vasco mandou que o Dudu Áquila do Vasco passou o Joãozinho ontem com 14 gols e o Joãozinho tem 13. Muito bem, agora o nosso assunto é basquete, porque no último sábado o Rio Claro Basquete entrou em quadra contra o Bauru e conseguiu uma importante vitória nesse início de campeonato. A gente vai acompanhar um pouquinho como foi esse jogo. Adversário de peso no ginásio Felipe Caram, o atual campeão sul-americano e finalista do NBB 7, o Bauru, veio em busca da sua primeira vitória no Paulista. Sem o técnico Guerrinha no banco, que cumpriu suspensão, o adversário até teve um bom desempenho no início da partida. Mas a marcação homem a homem do Rio Claro Basquete fez a diferença no placar final. Parciais de 21-26, 24-20, 24-21 e 26-18. O Bauru segue sem vencer na competição. O Rio Claro Basquete perdeu na estreia para a Franca e agora vem de 2 resultados positivos. Placar final, Rio Claro 95, Bauru 85. Um momento muito bom, né? Que ratifica a evolução rápida da equipe de Rio Claro. E fica mais evidente, acho que para nós, não é, Reginaldo? Que é lógico que a gente sabe que o time necessita de tempo para que haja entrosamento, condicionamento, né? E uma série de fatores a serem aperfeiçoados, mas na partida de estreia contra a Franca, eu acho que pesou muito mais a questão da ansiedade mesmo, porque todos esses pontos que nós colocamos não podem ser trabalhados de um dia para o outro. É um pouquinho mais de sequência mesmo que nós precisamos para que as coisas melhorem na nossa equipe. Porém, os resultados já apareceram rapidamente após o tropeço de estreia em casa contra a Franca. E o Claro obteve um expressivo resultado em Limeira e agora mais um contra Bauru, tendo saído atrás no placar. Muito bom, porque vai administrando aquela necessidade de estar à frente nesse primeiro turno, porque é uma fase classificatória, né? Depois pode ter alguma gordurinha na sequência da competição. Quarta-feira tem outro jogo aqui em Rio Claro, contra a equipe do América. Depois Rio Claro vai fechar com Osasco, né? Isso. Que vocês devem se lembrar que a gente comentou, quando a gente projetava o potencial das equipes no grupo, né? A gente falava, bom, Osasco é uma incógnita, né? Eu falei do Pisos Nice, que parece os Estados Unidos, o poderoso Pisos Nice no Campeonato Amador. Osasco tem força no esporte, hein? Lá tem um banco que despeja a grana quando o pessoal que manda na cidade articula e as coisas fluem para um lado, né, positivo no esporte. Eu falei assim, bom, se o basquete entrou nessa, pode ser que eles venham fortes. E pelo visto, isso aconteceu, porque o time está com uma campanha boa nesse começo de competição. Mas vamos degrau por degrau. A próxima parada agora é o América. Acho que a chance é boa depois dessa vitória contra o Bauru. Hein? Ah, sim, Ivo. E foi uma vitória importante, né, de Rio Claro. Principalmente contra uma grande equipe, né, Bauru. Então o Rio Claro vem embalado, né? Ganhou de uma grande equipe de Limeira, que estava desfalcada, mas aí não é problema nosso, tem que ganhar mesmo. E agora acabou ganhando de Bauru. A equipe ainda está um pouco desfalcada de Bauru, mas um pouco desfalcada, porque, olha, teve estreia, na verdade, do Paulinho Boracini, o armador que estava no Pinheiros, estreou aqui contra Rio Claro. O pivô Rafael, que veio da Espanha também, acabou estreando aqui. Teve dois jovens, né, jovens talentos lá que o Guerrinha lançou, o Léo e o Wesley, que só fizeram, né, um fez 13 pontos, o outro fez 16, foram um dos cestinhas da partida. E nada também o Murilo Becker, que é de seleção brasileira e tudo mais. Então, quer dizer, Bauru não estava tão desfalcada assim, mas foi um grande resultado de Rio Claro. Acho que começou a jogar, as bolas começaram a cair. O Gui Deodato, que veio com a intenção e veio também com a estrela de ser o pontuador dessa equipe, foi o cestinha da partida, jogou muito bem. Rio Claro pecou algumas vezes na defesa, mas como a gente está dizendo, é início de temporada, os ajustes estão sendo feitos, mas eu acho que de uma maneira geral o Rio Claro está melhorando muito, inclusive até Ivo Rosalém na questão vibração do banco
e da torcida. A gente pôde até observar, a gente comentava isso a semana passada, que agora o banco também começou a vibrar. Isso é importantíssimo porque faz com que a galera também levante com o time também, né, Vlad? Exatamente, a gente está revendo aí mais algumas imagens desse jogo que aconteceu no sábado no ginásio Felipe Caram, onde o Rio Claro venceu por 95-85 o Bauru. Agora eu tenho uma questão para colocar para vocês. O Ivo Rosalém, qual que é o peso do técnico no banco? Por exemplo, o Guerrinha não estava no banco, estava na arquibancada. O time de Bauru foi comandado pelo assistente técnico. Até que ponto isso pesa no desempenho dos jogadores dentro de quadra? Olha, claro que tem uma influência grande o papel de um bom treinador, né? No banco, comandando de uma forma bem próxima a equipe, porque no basquete não é como no futebol. Embora as coisas sejam organizadas e definidas muito nos treinamentos, a cada pedido de tempo técnico há a possibilidade, né, do referido profissional desenvolver a sua jogada lá em contato direto com os jogadores. Então é evidente que faz falta a presença física, o comando e também toda essa parte tática. Agora nós também já perdemos para muitas equipes extremamente qualificadas, né, que vieram aqui para Rio Claro sem treinador no banco, né? Cara, ou por um compromisso, mandou assistente e tal. Então é evidente que a qualidade de elenco pesa mais quando você está numa condição nivelada. O papel do treinador é fundamental. O Guerrinha ficou lá atrás da quadra, né? Teve lá a parte do fundo da quadra, que eu digo. Deve ter tido seu contato com os atletas, mas se há um entrosamento e ele tem uma comissão técnica competente, é evidente que o assistente tem toda a metodologia de trabalho, as jogadas, mas não é a mesma coisa. Não digo que seja por isso que a gente tenha vencido o jogo, mas se você quer saber, a minha opinião é essa, Vlad. Muito bem. Contra o América, Reginaldo Bortolin, como que está a sua expectativa, né? Que é o último jogo em casa nesse primeiro turno. Eu acho que a minha expectativa de todos, Vlada, é de mais uma vitória, né? O Claro vem embalado contra Limeira, Bauru e tem que passar por cima do América. Como é que está o América, hein? Nós temos acompanhado os resultados? O América parece que ganhou 2 jogos e perdeu 1, viu, Ivo? Está na mesma situação de Rio Claro, se eu não me engano, viu? Então eu acho que... É muito pouco para a gente avaliar, né, pelos primeiros resultados, o que é cada time. Muita coisa pode mudar aí, mas enfim, é momento. Mas eu acho que, claro, com essas 2 vitórias, um time muito mais empolgado para o jogo. A torcida em número, né, diminuiu em relação ao jogo contra a Franca, nessa partida contra Bauru. Eu imagino que assim como nós aqui, todos da equipe tivemos nossos compromissos no sábado e não pudemos ir ao jogo, muita gente tenha passado pela mesma situação. Porque vamos falar a verdade, que horário, né, sábado às 18 horas? O sábado complicado, né? Não está nem começando, nem terminando, fica meio perdida a coisa. Mas enfim, ainda assim foi bom o público, a torcida vibrou, viu, dona Vlada? Durante o jogo, pelas informações que eu tive, e vai vibrar muito mais na quarta-feira. Eu acho que a tendência é aumentar, porque de quarta-feira é um dia muito propício para o basquete, fora de horário de concorrência com futebol na televisão. Sim. E o pessoal já mostrou que gosta de ir aos jogos no meio de semana, ainda mais com a empolgação das 2 vitórias. Vamos todos acompanhar essa partida. E vamos torcer para que ganhe mais um jogo, né, Ivo? Eu acho que é um jogo que tem que... É um jogo meio que chave para ganhar, para tentar buscar aí a liderança do grupo, né? E ficar com uma gordurinha para queimar, porque na próxima fase as equipes aí, tanto Limeira como Bauru, elas vão vir mais bem reforçadas e vai ser aí jogos mais complicados. Vão apertar o pé, né, como Exatamente. se diz na gíria. E tem que botar respeito mesmo, porque hoje Rio Claro tem um elenco de respeito. Quando as pessoas vão falar a respeito da equipe de Rio Claro, elas comentam, as que conhecem basquete, estão por dentro, estão acompanhando, né? Ou seja, os envolvidos no assunto principalmente. Eles olham quem está jogando aqui. E todo mundo sabe quais jogadores nós temos hoje. Isso já dá uma primeira impressão muito positiva para nós. Agora, se você tiver aliado a esse comentário da reformulação, do nível dos jogadores, como subiu, resultados, você vai se impondo no campeonato, na teoria, na prática, e vai colocando respeito perante os adversários. É isso que nós gostaríamos de voltar a ver acontecer com o Rio Claro. Está começando. Exatamente. Olha, então, gente, nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, no ginásio Felipe Caram, tem Rio Claro Basquete e América. Você, torcedor, tem que comparecer. Aliás, Ivo Rosalém, você sabe que eu não engoli desde a semana passada que você falou quem era eu para falar que a torcida do Rio Claro Basquete não estava vibrando? Não, você não teve uma boa interpretação do que eu disse, jamais
falaria dessa forma pejorativa com você, principalmente com você sabe disso. Eu apenas coloquei que quando você estava na barriga da Dona Vilma, Rio Claro já era campeão paulista de basquete e que não seria a Dona Vlada que ia dar aula para a torcida de Rio Claro. Não, eu não quis dar aula. A sintonia é quadra arquibancada. E você sutilmente, muito mais do que pela minha parte, né, que fui um pouco mais direto, mas os nossos coleguinhas atletas que aqui estavam, mais ou menos que deram uma dica para você, que é a quadra que interfere e que eles não podiam reclamar de torcida, não, que eles iam chamar a torcida para o lado deles jogando basquetebol. E é isso que acontece. Torcer, o Rio Clarense sabe muito bem por basquete, mais do que muita gente, hein? O pessoal sempre invejou a nossa torcida. Exatamente. Então, gente, quarta-feira, às 8 horas da noite, todo mundo convidado a comparecer nesse jogo. Ingressos à venda ainda R$10. Lembrando que a partir do meio-dia, só no ginásio Felipe Caram, onde estão à venda esses ingressos para essa partida. Então, vamos torcer para mais uma vitória, a terceira consecutiva do Rio Claro Basquete. Vlada, já que você está colocando as cartas na mesa nesta segunda-feira, né? Diga que hoje eu vim afiada, Ivo Rosalém. Eu acho que os dois vieram afiados hoje, viu? É porque a gente não se viu ontem, foi por isso. Ele tá bravo comigo. Se você não engoliu essa da semana passada da minha pessoa, eu também não engoli certas coisas aqui do Reginaldo Bortolin, viu? Ah, é? Que foi meio evasivo em sua colocação, certo, de que falta vibração no banco de Rio Claro. Ele falaria, por acaso, das cadeiras dos jogadores ou da comissão técnica? Acho que de uma maneira geral, viu, Ivo? Uma maneira geral. Ele quer pôr eu em fria, mas eu acho que é tudo. É jogador, é comissão técnica. Por exemplo, eu vi membro de comissão técnica com o braço cruzado, quase dormindo no jogo contra a Franca. Então isso me chamou a atenção. Como chamou a atenção também do Teichmann e do Gui Deodato, que esteve aqui a semana passada, e que falou que nós vamos conversar para mudar isso também. Agora a gente viu aí no jogo, as imagens do jogo, que todo o banco estava vibrando e com isso também a torcida vibrou. Então acho que levem isso como uma crítica construtiva. Claro, sempre é assim, né, Reginaldo? Você quer ser técnico do basquete Rio Claro? Não. Ah, você está muito bem com a sua atividade comercial, eu tenho certeza. Não, o foco nunca né? Porque o pessoal, não estou dizendo do Damião, pelo amor de Deus, nem da comissão técnica, de um modo geral. A gente que trabalha com imprensa há muitos anos, é assim, esses caras, a maioria, eles trabalham numa pressão tão grande. Sim. Quem é técnico de futebol, de basquete, é negócio de resultado, cobrança de torcida, diretoria. Eles acabam desenvolvendo, às vezes até involuntariamente, uma certa síndrome de perseguição, dona Vlada. Se a senhora não sabe o que é isso, pesquise depois do programa. Eles ficam assim. A imprensa fala alguma coisa, ia lá, será que quer me derrubar? E não sei o quê. Nossa, quanto que eu pago aqui que eu já, no futebol... você principalmente, futebol, viu, Ivo? Que eu já vivi disso, é um pega pra capar. Se eu tô sofrendo a síndrome da perseguição, não tô sabendo ainda, mas pode ser que muito em breve. Então, mas a gente faz as críticas assim, ninguém tem, a gente torce por todo mundo, principalmente as pessoas que são aqui da cidade. É claro que o primeiro item é competência, e isso que tem que prevalecer, mas a gente nunca faz crítica para prejudicar o trabalho de ninguém, sim para colaborar, e o Reginaldo fez isso. E esse negócio de vibração seria natural, como a gente já esperava, sim, porque também existe o pessoal também enferrujado, né? Primeiro jogo e tal, depois pega aquele clima de campeonato. Mas já vai embalando, Mas um dos pontos fortes da nossa equipe de basquete, pelo que nós ouvimos de todos os jogadores, principalmente, é o ambiente. Sim. Esse ambiente é muito bom e as características fundamentais vão se destacando e se intensificando com o passar dos jogos. E graças a Deus, um ambiente bem diferente da temporada passada, né, Ivo? Não. Um ambiente melhorou, bem alegre, né, bem... Muito, melhorou muito. A Vlada que acompanha a Vlada no dia a sabe dia, que ela né, está sempre Vlada? lá, né? Aliás, amanhã é dia de fazer treino. Amanhã tem academia, 9h30 da manhã, depois da academia já tem o treino. O Marcelo também falou que vai estender o treino amanhã até 2 horas da tarde. É bom os jogadores descansarem bem essa noite, viu, Ivo Rosalém? Bom café da manhã, né? Além Exatamente. disso, claro. Muito bem, encerramos o basquete. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não, né, Ivo? Que tá o suficiente, né? Só fazer o convite novamente para a galera, para que, você vê, o pessoal já falou, o pessoal que foi contra a Franca não gostou. Que é isso, olha a reação da equipe. Basquete é assim, passa muito rápido, há muitos jogos, né, Reginaldo, um atrás do outro. Sim. As possibilidades de recuperação sempre são grandes, isso já aconteceu com o Rio Claro, e tem que ser esse processo crescente mesmo da equipe melhorando dentro de quadra, e nós, como um todo, todos que se envolvem nesse projeto, que pediram
a volta do basquete com mais força em Rio Claro, né? Não cabe entrar no mérito da questão como isso aconteceu, se já aconteceu, se vai acontecer com maior intensidade daqui para frente. Nós vimos essa melhora e se isso aconteceu é porque alguém proporcionou que acontecesse, né? E a essas pessoas, os nossos, desde já, agradecimentos, porque quando a gente cobrava e falava do abandono do basquete, da indiferença para com a modalidade, que virar as costas para o basquete é a mesma coisa que virar as costas para uma boa parte da história da cidade no que se relaciona ao esporte, muita gente ouvia e não estava nem aí. Agora, se houve essa reação para o lado positivo, a gente tem que parabenizar quem está trabalhando e fazer a nossa parte, torcida como torcida, imprensa como imprensa, porque a gente pediu, a coisa está caminhando. Aliás, Vlada, só antes de terminar, eu queria mandar um grande abraço lá para o Sérgio, que é da Secretaria de Esportes. Aniversário dele hoje? E é presidente, inclusive, né, do Você vê como é que do você time falou? basquete, Você né? vê como você falou, Reginaldo? O Sérgio, que é da Secretaria de Esportes. É, ele o pessoal tem a função lá. mas não associa ele ao CDB. Mas ele é o presidente. Ele é o presidente. Ele é o presidente. É, um grande abraço. O Sérgio, que é uma pessoa quietinha, né? Gente boa. Age nos bastidores, gente muito boa. Grande abraço, Sérgio. Muito bem, então. Olha, gente, só para encerrar esse bloco, eu quero só falar aqui que eu recebi também, voltando a falar um pouquinho do futebol, da final do Master Regional 2015, o Cruzeiro venceu o Master de Cosmópolis por 2-1 e agora o Cruzeiro joga por um empate, pode perder até por 1-0, que lhe dará o título 2015. O local do próximo jogo será o Benitão, Campo do Velo, dia 22 às 4 horas da tarde. Quero agradecer ao Félix, que me mandou o e-mail hoje pela manhã. Muito obrigada e boa sorte aos que vão disputar. O Cruzeiro também, que é time de alto padrão aqui, falou do Pisos Nice, tudo mais, né, Ivo? O Cruzeiro também é time de alto padrão. Tem, inclusive o presidente do Rio Claro joga no Cruzeiro, né? Tira fora. Então... Diga, Ivo. Eu quero dizer que o pessoal do Cruzeiro nos convidou para estar lá no sábado, né? Foi no Paulistão o jogo, né? Sim. Mas os compromissos de sempre, mas afinal agora no Chimitão. Não, no Benitão. No Benitão, o outro jogo. Vamos ver se a gente prestigia, porque o Cruzeiro fez uma grande campanha. Só para não perder a oportunidade também, um abraço para o Samir. O Samir trabalha no supermercado Super Bom, recém-inaugurado aqui em Rio Claro, vizinho nosso lá na Rua 8. E olha, dei uma passadinha lá hoje, todo mundo acompanha nosso programa. O pessoal que trabalha lá tá ligado no Amador, viu, Reginaldo? E estão apostando numa final entre UPU e Pisos Nice. E o Samir disse que iria assistir ao programa hoje, então muito obrigado, meu vizinho, pela audiência. Segunda-feira é dia de reabastecer a despensa, né? Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, a participação da Renata Machado, personal trainer aqui no Debate Esportivo. Também tem o Sub-20 do Rio Claro. A gente vai passar todas as informações sobre a grande vitória sobre a Ponte Preta e também temos informações sobre a polêmica das arquibancadas nos estádios aqui de Rio Claro. Continue com a gente até às 9 horas da noite ao vivo.